Você conhece o princípio da força obrigatória dos contratos? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a conhecerem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje nós vamos conversar sobre o princípio da força obrigatória dos contratos. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma sequência onde trataremos sobre a teoria geral dos contratos. O princípio da força obrigatória do contrato, ele tem estreita relação com o princípio da autonomia das vontades. Segundo o princípio da força obrigatória dos contratos, o contrato ele faz lei entre as partes, ou seja, as partes vinculam-se num grau tamanho que devem cumprir os contratos. Esse princípio ele é conhecido como pacta sunt servanda, que significa exatamente cumprir aquilo que foi pactuado. O contrato faz lei entre as partes. Quando a gente fala, então, do princípio da obrigatoriedade dos contratos, nós temos aí dois aspectos fundamentais. O primeiro é o da segurança jurídica, porque quando se tem um contrato e se sabe que ele será cumprido, as partes são mais propensas a honrar as suas obrigações. E o segundo é a própria questão do contrato vincular as partes. Esses dois preceitos, eles convivem e são a base, o sustentáculo do princípio que, segundo o qual, o contrato deve ser cumprido entre as partes. O princípio da força obrigatória dos contratos, ele leva à intangibilidade dos contratos. E o que significa isso? Significa que o contrato ele deve ser mantido, deve ser estabilizado para que ele seja devidamente cumprido, já que ele faz lei entre as partes. O ponto curioso é que, diferente de outros direitos, no direito comparado do direito de outros países, o princípio da força obrigatória dos contratos não está expresso em nossa legislação. Muito embora, pela leitura dos artigos 389, 390 e 391 do nosso Código Civil, nós percebemos que, toda vez que o contrato não é cumprido, existem sanções, existem consequências pelo descumprimento do contrato. Então, o princípio da força obrigatória dos contratos, ele é um princípio implícito dentro do nosso ordenamento jurídico. É importante destacar que, atualmente, vive-se uma relativização do princípio da força obrigatória dos contratos. Isso se deve principalmente à questão da análise do princípio da função social do contrato e do princípio da boa-fé objetiva. Com isso, a força obrigatória do contrato vem sendo mitigada conforme o cotejamento desses princípios. Um outro exemplo de mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos reside na teoria da imprevisão, que é aquela segundo o qual, quando um contrato ele se torna excessivamente oneroso para uma das partes, esse contrato pode ser reajustado ou até mesmo rescindido. A teoria da imprevisão, portanto, também vem como um mecanismo para a relativização do princípio da força obrigatória dos contratos. Entretanto, não se pode perder de vista que esse princípio ele é uma das bases do direito contratual e um dos fundamentos da teoria geral dos contratos. Com isso, nós encerramos essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, também deixe nos comentários, que iremos, com muito prazer, realizar e trazer aqui para nosso estudo. Peço ainda que você divulgue e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e a esse estudo. Vamos democratizar o estudo jurídico. Por sua atenção, muito obrigado e até a próxima.